Salve família Palmeiras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o Palmeiras ficou no empate no Morumbi e eu separei para vocês o linha de passe, o debate esportivo desse jogo. Fique ligado. Muito bem, está começando o nosso linha de passe desta segunda-feira, pós-clássico. 0 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras no Morumbi. E a gente vai analisar esse jogo. Daqui a pouco tem Abel Ferreira, daqui a pouco tem Zubeldia também, a gente trazendo a palavra dos treinadores das duas equipes. Vitor Birner, 0-0 primeiro tempo, a gente estava vendo ali na redação, bem abaixo, mas o segundo tempo foi movimentado. Ficou melhor para quem o empate, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçado e aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que ficou de bom tamanho para ambas as equipes. Um jogo muito brigado. Porque foi um 0-0, mas não foi um jogo morno. Né? Foi um jogo muito pegado, com pouquíssimas chances. A melhor chance, para mim, foi a chance do Palmeiras, quando o Endrick toma a bola do Arboleda no erro do zagueiro dentro da área e o Alisson evita o gol, né, embaixo da trave. No mais, o São Paulo com bastante dificuldade de construção, a ausência do Pablo Maia muito sentido, Bobadilla não consegue substituir, principalmente na construção de jogo, no passe longo, a ausência do volante do São Paulo. E o Palmeiras tentando muito incomodar, quando conseguiu marcar bem à frente, incomodou um pouquinho mais, mas também, fora essa bola roubada e um lance de escanteio, cabeçada do Gustavo Gomes, também não criou muito. Então eu acho que o 0-0 ficou de bom tamanho para o que ambas as equipes fizeram. Se eu for olhar que o São Paulo está com o seu segundo jogo, com o seu treinador e mostrou-se muito mais competitivo do que vinha se mostrando com o Carpini, eu acho que a torcida do São Paulo não deve estar satisfeita com o resultado, mas também não deve estar incomodada com a atuação da equipe. E a do Palmeiras também, acho que não, empatar com o São Paulo no Morumbi, por mais que o Palmeiras tenha mais time que o São Paulo hoje, também não deve estar insatisfeita com a atuação do Palmeiras. O Jean, 0-0, não ficou ruim para o Palmeiras. É bom lembrar que o Palmeiras só tem uma vitória por enquanto no campeonato, né? Teve uma derrota para o Internacional por 1-0, empate com o Flamengo em casa 0-0, novo 0-0 agora contra o São Paulo, mas vamos colocar, né? Inter, um adversário que a gente imagina que vai brigar por título, pelo menos parece, né? O Flamengo, que vai brigar por título, e o São Paulo, que é o clássico, e um São Paulo de treinador novo e outra postura. Exatamente. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que, bom, primeiro assim, a gente sempre discute para quem ficou bom ou não ficou bom o resultado. Acho que do ponto de vista do que foi o jogo, assino embaixo o que o Birner disse, não tem muita discussão. O jogo foi um jogo para empate. O primeiro tempo foi praticamente um não jogo, né? A gente teve uma finalização no alvo, que foi aquela cabeçada do Gustavo Gomes, e depois nenhuma no alvo. Um jogo muito pegado, muito truncado, muito brigado, mas com pouco futebol de fato. No segundo tempo, não. No segundo tempo, aí a gente teve 15 minutos de supremacia indiscutível do Palmeiras, mas depois desses 15 minutos, acho que na média o São Paulo foi até melhor. Embora o melhor momento de alguém no jogo tenham sido os 15 minutos do segundo tempo do Palmeiras, depois daquilo, e aí nós estamos falando de mais 30 minutos, o São Paulo foi superior. Então acho que jogo para empate não se discute. Para quem é melhor, para quem é pior do ponto de vista da tabela, ok. Começo ainda, né? Muito começo, o Palmeiras está um ponto à frente do São Paulo, jogou fora de casa, nesse aspecto acho que acaba não sendo um mau resultado para o Palmeiras, mas também concordo com o que o Birner disse, porque você está falando de um São Paulo contra um Palmeiras muito mais consolidado, hoje muito mais time do que é o São Paulo, um segundo jogo do Zubeldia, então acho que também não perder era mais importante para o São Paulo do que vencer esse clássico. Portanto, acho que isso tudo, e essa avaliação sobre para quem foi bom ou para quem não foi bom, e não foi ruim para ninguém, eu acho que, de alguma maneira, também explica o resultado do jogo, ainda que no segundo tempo eu entenda que as duas equipes buscaram o gol, sim, até buscaram a vitória, mas acho que chega um momento ali que todo mundo fala... Tá bom, vamos fechar esse empatezinho aqui que tá legal, né? Exato. Acho que é normal até que seja assim, mas acho que na média, pelo primeiro tempo muito fraco, foi um jogo abaixo do que a gente poderia querer, nem digo imaginava, mas poderia querer. Sim. 2 jogos do Zubeldia no comando do São Paulo. Tudo bem, Calçade? Tudo bem. E aí, já mudou muita coisa? Então, boa noite. O São Paulo, o mundo que está nos assistindo e a gente aqui for buscar memórias de São Paulo e Palmeiras, a gente vai encontrar, sim, memórias, no meu caso aqui, do Bira, algumas décadas. Jean, vai lembrar. Mais velhos, né? Você viu que ele já me excluiu. Já, né? Vai lembrar lá. Ele é o mais velho aqui da mesa. Eu sei, a memória não vai ajudar, mas acho que eu assisto. Para mim, São Paulo e Palmeiras tem algum significado faz mais de 50 anos. O Zubeldia é o primeiro significado na vida dele. Né? Então, para o Abel, já tem uma quantidade de enfrentamentos
que eu posso te garantir que conhece mais o São Paulo, o Abel, do que o Subeldia. Sem dúvida. Sem dúvida. Se tiver Claríssimo. se o Subeldia chegar e conversar com o Abel, me dá umas dicas, vai falar aqui, pá, pá, pá. Por quê? Porque o Abel está acostumado. E é o time... Olha, aqui no Brasil, cara, de clássicos, nenhuma dúvida, né? Clássicos aqui, né, de São Paulo, que é quem enfrenta o Palmeiras, inclusive conquista de título sobre o Palmeiras. Sim. Esta versão do Palmeiras. Né? E eliminando o Palmeiras em 2 edições de Copa do Brasil. Então, assim, é o que melhor enfrenta. Então é diferente. Como o Abel já, com tanto tempo de Palmeiras, enfrenta o São Paulo, encara, e como o Subeldia, que acabou de chegar e que tem que entender o funcionamento do time dele e do adversário, e ele não pode perder o jogo. Não que alguém entre pensando que ia perder ou com a derrota no panorama, mas é legal construir os primeiros passos, né, segurando ali, não perdendo, não dando margem para dúvidas. Tanto que você não viu o São Paulo ir tomar a bola do Palmeiras lá na área, marcando tudo encaixado, defesa sobe no meio de campo para a bola longa do Palmeiras. Aqui, ó, não fez. Você viu mais o contrário até, né? O contrário. Então, assim, calma, vamos entender. Tal. E aí o jogo foi... Quando o jogo entra nesse ritmo, poderia ter tido vencedor, sim, mas ele vai assim até o final. Então, eu acho que ambos saíram felizes, principalmente o Subeldia. Fala assim, meu primeiro jogo, opa, calma, tá bom demais. Deixa eu entender, esse time aqui é o time que ganha tudo. Mas é o time que o São Paulo melhor enfrenta também. É verdade. Ô, Birner, quais são as principais dificuldades do Palmeiras, do Abel, hoje? Porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, tudo bem, fez 3 gols pela Libertadores contra o Del Valle, naquele jogo fantástico da semana passada, mas o Campeonato Brasileiro já são 3 jogos sem balançar as redes. O que está acontecendo com o Palmeiras? Eu acho, primeiro, que o Palmeiras, desde o início da temporada, continua sendo um time muito forte, com a personalidade ultra competitiva, num time que joga mal, é difícil de enfrentar, joga bem, mais difícil ainda, né? Então, o Palmeiras é um time que compete demais. O Palmeiras é um time que, se tomar um gol, vai continuar acreditando que pode virar o jogo. Se tomar 2 gols, vai continuar acreditando. E essa é uma coisa do trabalho longo do treinador, que colocou a sua personalidade no coletivo. Individualmente, eu acho que o Palmeiras faz uma temporada abaixo da sua média. O Abel já falou sobre isso, alguns jogadores que costumavam decidir não estão na melhor das fases, Veiga, Rony, né? Hoje o Endrick muito pouco acionado, né? Parando na marcação do São Paulo. E eu acho que ele estava devendo também, né? Hoje jogou um bocadinho melhor. Porque eles têm alguns jogos ruins, alguns jogos muito bons também, mas no final das contas, eu acho que o time num todo, individualmente, não faz o seu melhor ano. E acredito que a janela de transferência vai fazer uma diferença enorme. Tá? Porque eu não sei como o Dudu vai voltar para a equipe. Felipe Anderson vai chegar, porque então, já tá ok. Esse para mim, lógico que eu não posso garantir isso, mas esse vai chegar para ser o melhor jogador do time. Sim. Tá? O mais versátil e um cara que vai decidir o jogo atuando em diversas funções diferentes. E eu acho que o Palmeiras vai reencontrar o seu jogo mais forte. Só que isso tem sido uma marca do Palmeiras com dificuldade de criação. O Palmeiras tem mais dificuldade de criação que nas últimas temporadas. E atrás o Palmeiras é forte, porém um pouco menos do que antes. E no jogo de hoje a gente só viu a continuidade disso. Né? A virada contra o Del Valle teve muito a ver com o que o Palmeiras é mentalmente. Né? O Palmeiras vai crescendo, o adversário vai sucumbindo, ele olha um time campeão de Libertadores, campeão brasileiro, um time que ganhou tudo e vai ficando acuado, sabe? É difícil de lidar com isso, com o Palmeiras. O Palmeiras, repito, talvez não, é o time mentalmente mais forte do futebol brasileiro e provavelmente do continente hoje. Não só do futebol brasileiro, mas individualmente o time está devendo um pouquinho. Tanto é que o Abel muda de jogador que atua pelo lado, muda de jogador que atua pelo dentro e as coisas não crescem. Joga com três jogadores na zaga, mesmo que não seja com 3 zagueiros, o time não constrói muito mais. Faz linha de 4, o time não constrói muito mais. Então, eu acho que o momento individual do Palmeiras não é dos melhores, o time continua sendo muito forte, sendo candidato a todos os títulos, mas digamos que já teve versões bem melhores contra o Mas é o que segura, né? Porque assim, mentalmente forte e taticamente, no coletivo... Muito bem treinado. Muito bem treinado. Exato. Então, quando o individual, que é fundamental, ele está abaixo, porque quando ele está num nível muito bom, mentalmente e coletivamente o time bem, você tem uma união aí terrível, uma união, algo que é muito forte. Mas a conquista do Brasileirão também já foi
já não foi nesse melhor momento no ano passado. Mas teve assim. muito a ver com o mental, né? A Com o força mental. da... Exato. de crescer na hora da decisão, Isso né? é fundamental. Quer dizer, isso é aí a vantagem de ter um treinador há mais de 3 anos ali comandando. Só... Você tem... Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Coisa, não tinha entendido. Não, porque eu acho que assim, é até normal que esse time ele tenha mais dificuldade de criação, que não seja um time com a mesma capacidade criativa o tempo todo, porque a gente esquece, a gente acha demais e a gente gosta de ver todos esses garotos em campo, mas você tem o tempo todo, o Palmeiras tem o tempo todo 2 jogadores de 17 anos, um de 18, jogando praticamente como titulares. Fora de casa. Então, assim, esse risco, acho que desde o começo o Palmeiras sabia que teria. Você está falando de jogadores ainda não consolidados. O próprio Abel falou muito disso no começo da temporada, quando ele pede, inclusive, um centroavante. Mas é aquela coisa, o Flaco começou a fazer um gol atrás do outro e tudo mais, e se encarou que já estava... Mas ele pedia, né? Alguém já mais acostumado com o campeonato, alguém mais consolidado. Pra jogar. É isso, aí ele falou isso, para jogar. Alguém que chegue para jogar. Não para formar o cara. É claro, porque para formar ele tem um monte, porque é muita qualidade. Esses garotos têm muita qualidade. Luiz Guilherme, o Hendrick nem se fala, Estevão tem um futuro absurdo, Lázaro é um ótimo jogador e tem, boa contratação. E tem entrado bem. Então, assim, são jogadores... Agora, eles têm idades muito baixas. Eu acho que assim, a discussão é... O time, a gente está falando do bicampeão brasileiro, de um time que ganhou, né, um caminhão de títulos, vem ganhando desde 2015, título atrás do outro e tal. O trabalho é muito bem feito, não se discute. Mas é claro que você olha para o status que o Palmeiras adquiriu e, de alguma maneira, estranha essa dependência tão grande dos garotos vingarem, dos garotos estourarem, sendo que aquele que já estourou está indo embora daqui a pouco. Acho, e aí o Birner citou, é importante citar... Que a coisa pode até mudar nesse aspecto, porque você tem 2 caras muito grandes que vão começar a jogar, um mais cedo, o Dudu, mas a gente não sabe absolutamente em que condições físicas, é muito tempo afastado para um jogador que não é nenhum garoto, então essa recuperação ela não é também tão rápida mesmo de ritmo de jogo. E, claro, a contratação do Felipe Anderson, que vive um momento muito bom tecnicamente. Eu vi muita gente falando bobagem, mas a Lazio não vive um momento talvez tão bom, mas o Felipe Anderson vive um momento muito bom. Tanto é que a Juventus queria. Pô. Tanto que a Juventus queria. Então, assim, esse cara é um cara grande. Acho que chega com um status que, né, talvez não naquela posição que o Abel tinha pedido, mas com o status desse cara que chega para jogar e que não se discute. Então, claro, o Palmeiras tem essa boa perspectiva. Mas acho normal essa dificuldade criativa maior a partir do momento que Veiga e Rony estão um pouco abaixo eu queria entrar na nesses temporada do que eles já mostraram em outros momentos. Hoje o Veiga até achei que foi bem. A gente que ele vinha jogando, claro. Foi melhor do que ele vinha jogando, mas abaixo do... O melhor jogador do Palmeiras hoje foi o Murilo. Os caras, aliás, tem sido meio que constantemente. Do São Paulo, o Alisson e Diego Costa. Então, assim, eu acho que é isso. É até normal que seja dessa maneira e que você oscile do ponto de vista da capacidade criativa, porque garotos tendem a oscilar. Inclusive o Hendrick, que hoje fez uma partida, achei bastante fraca, tirando a bola que ele rouba do Arboleda. Vamos falar disso, é um bom nome pra gente falar também. Daqui a pouco a gente vai falar mais do São Paulo também, só para não perder o fio da meada, que você citou o Veiga e o Rony. O Rony ele já virou reserva do Palmeiras devido à fase. Já não é mais uma fase, é um período que o Rony realmente não está rendendo mais o que rendia, virou reserva. O Veiga, ele está devendo faz tempo. Hoje também concordo, foi um pouquinho melhor, mas também não foi aquele Veiga que a gente imagina. E o Abel, no outro final de semana, falou muito sobre o Veiga. Falou, responsabilidade minha, o Veiga talvez não tivesse que tá jogando, tá atuando, enfim. E aí ele jogou contra o Del Valle, e aí ele jogou hoje de novo. E por quê? É porque não tem opção? Não, é porque o próprio Abel falou isso, né, depois do último jogo. Ele falou, cara, tem alguns jogos, eu não vou pôr num jogo contra o Independiente Del Valle 3, 4 garotos de 17, 18, 19 anos. Ali e tal, enfim. O Veiga é o cara grande, é o cara consolidado. Então, eu acho que é um momento... Claro que eu acho que se o Palmeiras tivesse o Dudu e o Felipe Anderson já à disposição... Você descansaria o Veiga. Provavelmente o Veiga teria essa possibilidade de rodagem. Se tivesse, poderia estar numa composição o Zé Rafael também faz tá com lombalgia. Jogando um pouquinho mais solto, um pouco mais adiantado, né? Agora, jogava antes. Bom, aí vale insistir mais um pouco com o Veiga? Fazer o quê? Mas o Veiga... Assim, tudo bem, o Veiga não está no melhor momento. Sim. Sem o Veiga, você muda muito o que é o Palmeiras.
Então, assim, isso é uma deficiência. Você ter um jogador único. Quando tinha o Scarpa fez a função do Veiga com o Veiga machucado e levou numa boa. Então, havia ali uma possibilidade de troca durante os jogos ou no decorrer das partidas. Neste caso aqui, não tem. E se ele perder o Veiga hoje, antes da chegada do Felipe Anderson, você modifica radicalmente o Palmeiras. Então, assim, falta um jogador para manutenção da ideia. Seria o Rômulo, mas o Abel já falou que o Rômulo não está ainda com condição ainda de jogar, né? Então, cara, assim, e quando você insiste, né, sistematicamente no jogador, isso as pessoas não entendem, né? As pessoas acham assim, eu estou vendo o debate no Brasil depois de Botafogo 2, Flamengo 0, nós não vamos tocar nesse assunto hoje, podemos ir lá para frente, mas não entender que existe um limite. Não existe limite, pelo menos na cabeça, né? Da maioria. É só pôr, arrebentou, aí tudo bem, fica 3, 4 meses fora. Fora a saída do jogador. E o Veiga com risco, porque o Abel já falou. Então, ele já alertou e o Veiga Mas a continua discussão jogando. sobre saída do Veiga, eu acho que não tem, apesar da fase, que eu acho que de fato está longe de ser das melhores do Veiga. Mas não tem saída, né? Não, eu acho assim, ninguém discute de sacar o Veiga do time nos principais jogos e tudo mais. A discussão sobre tirar o Veiga do time é justamente pela rodagem, pelo que o Calçade falou. Não tem essa discussão sobre, não, tirar o Veiga porque ele não está bem. Eu acho que isso não existe. Tanto que ele não estava bem, e não estava bem inclusive no jogo contra o Liverpool, e ele dá 3 assistências naquele jogo. Então, assim, é um jogador que, né, para os padrões do futebol brasileiro, ele está muito acima da média, tá? Então, eu acho que não existe uma discussão sobre sacá-lo do time por questão técnica. Existe uma questão sobre poupá-lo por questão física. E tem uma outra coisa, eu acho que você joga com o Estevão e com o Endrick, né? Se já são jogadores jovens, mas que o Endrick já tem alguma rodagem. Joga com o Flaco Lopes, uma jogada muito forte do Palmeiras, muito forte. O São Paulo conseguiu anular essa jogada hoje, com o mérito do São Paulo. Aquela bola que vem invertida para o Flaco cabeceia para quem vem de frente e quem vem de frente chuta. O Veiga pode fazer isso. E o Veiga, quando você fala de compreensão de jogo, principalmente sem a bola, ele está mais bem preparado para um jogo desse do que o Luiz Guilherme. Num jogo em que o São Paulo, eventualmente, o treinador não sabe se isso vai acontecer ou não, por estar na sua casa, pode pressionar, o ambiente pode ficar favorável, tem o histórico do clássico, tem 500 coisas. Você entra com o Estevão, jovem, Endrick, jovem, Flaco, jovem centroavante, e Luiz Guilherme, deixando o Veiga no banco num clássico como esse. Eu entendo plenamente o Abel. Sim. Eu acho que tem toda a lógica. Eu também concordo. Eu acho que se o Veiga não fez uma atuação das melhores da vida dele, ele foi bem no jogo de hoje. Ele foi um dos caras que serviram de alicerce para o time, na hora que estava bem em campo, conseguir ter controle do jogo, algum controle do meio de campo. Só um recorte pequeno. Em ciclos de 4 jogos a cada 3 dias. Então, você joga domingo, quarta, que isso aqui é normal pra gente. Um jogador, depois deste ciclo, jogando as 4, nesta sequência, tem 60% a mais de chance de ter uma lesão. Sim. Isso não tirei da minha cabeça, isso é ciência. Tudo bem, só que você está sabendo o risco. Se conviver bem com o risco, tudo bem. Né? Só que quando perde o jogador por 1 mês, 2, mas aí todo mundo fica tranquilo. Só o treinador que não. Que era obrigado a tirar, dosar, tirar os minutos, ou a usar o cara e falar assim, vai até onde der e depois a gente se vira. Esse é outro aspecto que acho que a gente tem que ressaltar, e é difícil contestar as decisões do Palmeiras quando eventualmente se toma a decisão de poupar um ou outro, porque os números dizem, né? Os números de lesões do clube são muito baixos. De lesões musculares, evidentemente. Então, assim, o trabalho, inclusive a gente fez uma visita recentemente, é um trabalho espetacular, né? O centro todo do Palmeiras, que estuda a capacidade, a condição do atleta para jogar, para não jogar, quantos minutos... É um negócio muito profissional, e os resultados estão aí. Então, eu acho que não tem muito o que se discutir. Agora, a escalação do Veiga, ela vem contradizendo o que o próprio Abel está falando. E acho que o Abel explicou contra o Independente Del Valle depois do jogo. Falou, cara, não posso pôr só moleques de 17, 18 anos num jogo como esse.
E eu acho que hoje, como disse o Birner, a explicação também passa mais ou menos por aí. Ele poderia ter começado com o Luiz Guilherme no meio, o Hendrick de um lado, o Estevão do outro, mas é um jogo grande também, é um clássico, é um jogo especial. Então, eu acho que a questão... Eu vou ficar muito surpreso se ele começar o jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto no meio de semana, talvez até com o Cuiabá. Eu acho que o São Paulo, contra o Águia de Marabá, não vai nem viajar com os titulares. Vai deixar boa parte dos titulares aqui, eles nem vão a Belém para o jogo, porque o São Paulo também precisa lidar com a questão física. O Zubeldia não tem tempo de treinamento. E o São Paulo, pelo contrário, tem sofrido mais com questões. E eu acho que é a semana que o São Paulo tem para preparar a equipe. O Rames vai estar entre os titulares contra o Águia de Marabá. Eu acredito que sim. Tá? Entrou hoje no finalzinho do jogo, mas eu quero falar o que mais chama atenção no começo do trabalho do Zubeldia. Acredito, tá na minha informação, tá? Não, sim. O que mais chama atenção nesse início de trabalho do Zubeldia? Eu acho que a compreensão dos jogadores e do que eles podem fazer em campo. Isso tem me chamado muito a atenção. O comportamento está bem diferente, né? Assim, primeiro, do jogo contra o Barcelona. A leitura de jogo, né? Quando ele coloca o Diego na lateral, adiantando o Igor Vinícius, porque o Barcelona começa a pressionar com inversão de bola nas costas do lateral do São Paulo, que tem essa dificuldade a vida inteira. Né? Ele começa a encaixar direitinho algumas... Cara, que o André, por exemplo, que ele percebeu que podia jogar na direita e essa coisa da inversão de jogada do Ferreirinha para criar o mano a mano, que é o que ele fazia com o Johan Julio, por exemplo, na LDU. Ele vai... Acertou hoje, por exemplo, a ideia de começar com 3 zagueiros tem muito a ver com isso. Quando eu falo sobre o Flaco Lopes receber uma bola, ajeitar para quem vem de trás, perfeito, ainda mais sem Pablo Maia. Né? Porque o São Paulo tinha ali um problema por dentro de marcação, o Bobadilla... Na marcação é um pouco pior que o Pablo Maia, na construção é bem pior, ou foi bem pior que o Pablo Maia. E o São Paulo perdeu, sim, qualidade em saída de bola, perdeu qualidade em passe longo, mas conseguiu bloquear bem os espaços por dentro, onde o Palmeiras tinha bastante chance de construir. E a jogada aérea do Palmeiras, a de bola rolando, é uma jogada muito perigosa e que o São Paulo conseguiu neutralizar na maior parte das vezes. Teve problema na bola parada, mas vou pensar que o time com o Carpini tomou gol em quase todos os jogos de em bola aérea. Né, com exceção a final da Supercopa contra o Palmeiras, foi essa a chance do Palmeiras. São Paulo defesaça do Rafa. Não vai resolver isso do dia para a noite. E eu acho que já melhorou. Então ele já entendeu o que os jogadores fazem, já entendeu o encaixe e principalmente ele entendeu o que é o espírito, a alma desse São Paulo competitivo, que é um time de muito mais intensidade do que um time de jogo técnico jogado com a bola. Meu. Vamos ouvir o Abel Ferreira agora, coletiva. Alguns jogadores, foi uma sequência difícil de Libertadores e de concorrentes que, na teoria, entram no Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras brigando pelo título, Internacional, Flamengo, São Paulo. E agora tem Botafogo, tem Cuiabá, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se você acha que agora abre essa possibilidade de girar um pouco mais esse elenco. Obrigado, Abel. Aqui o treinador é criticado quando gira e quando não gira. Se gira é porque gira, se troca jogadores é porque troca, se não troca é porque não troca. Mas eu tive um colega teu, quando estávamos em Barueri, me fez uma pergunta a dizer: e se o Palmeiras perdesse estes jogos todos? Se perdesse o Independente Del Valle, tu tiveste um colega que teve a coragem de me fazer essa pergunta. Aí eu disse-lhe que não sabia, que íamos jogar um jogo de cada vez. Falando concretamente do jogo 2, que para mim é o mais importante, o que é que faltou? Faltou naqueles 2 penaltis que tivemos, um no pé do Hendrick e outro no pé do Lázaro, fazer golo. Foi a única coisa que faltou, foi isso, porque neste tipo de jogos, quando jogas com equipas do teu nível, que disputam pelos mesmos objetivos, é natural e normal que não vai haver tantas oportunidades flagrantes. E curiosamente nós tivemos, não foi uma, tivemos 2. Uma nos pés do Lázaro, que nem o goleiro está no golo, é um jogador do São Paulo, num momento de pressão forte nossa, e conseguimos com uma bela pressão da nossa equipa coletiva, onde depois a pressão do Hendrick resultou na recuperação de bola, que endossou muito bem no Lázaro. E claro que nós sabemos que ninguém mais do que o Lázaro queria fazer golo do que ele, mas eu já falei isto várias vezes. Há golos que não se podem perder, este é um deles. A mesma coisa para o Hendrick, numa jogada muito boa do Veiga, que endossou no Lopes, que depois cruzou para o Hendrick, que demorou muito tempo a decidir. Mas acho que foi isso que faltou. O adversário também teve, na segunda parte, uma transição em que o Caleri meteu a bola no poste. Mas foi um jogo de equilíbrio, o que é normal quando joga
pelo menos eu que tenho jogado várias vezes contra o São Paulo, ainda para mais aqui em casa deles, com o público deles, na minha opinião, acho que foi um jogo de equilíbrio. Abel, um pouco dos números do Palmeiras até aqui, foram 4 jogos, 1 gol marcado, 1 gol sofrido e em 4 partidas. Isso mostra a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro em termos de jogos de outras competições e se o ataque hoje é uma preocupação que você tem aí para resolver? Não, no último jogo, eu vou aqui contrapor o que tu estás a dizer. No último jogo, quantos golos o Palmeiras fez? 3. Quantas oportunidades flagrantes criou o Palmeiras hoje? Pronto. Temos que ser mais efetivos. É isso, para resumir. É nas oportunidades que nós criamos e, na minha opinião, criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário, mas é a minha opinião. E vocês têm a vossa e eu tenho a minha. E o que eu te tenho que dizer, o que me preocupa não é a forma como nós chegamos, não é a forma como nós criamos. Temos que ser efetivos, já falo isso várias vezes, mas nos últimos anos, mesmo nós, porque eu estou sempre a exigir e a cobrar muito dos nossos jogadores, tem acabado no final de cada competição. Palmeiras acaba por ser, se não um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, e é isso que nós vamos fazer. Agora não nos podemos esquecer, como o teu colega disse bem, jogámos em casa com o Internacional e perdemos, jogámos em casa com o Flamengo e empatamos, fomos ao Independente Del Valle, ganhamos, viemos aqui à casa do São Paulo, empatamos, não era isso que queríamos, mas é a vida que segue, não 24 horas e o que me preocupa nem é, sinceramente, a questão dos golos. Que me preocupa é que daqui a 72 horas ou menos 72 horas temos que jogar e competir e com a obrigação de ganhar sempre. Abel, você já disse algumas vezes que tem coração mole. Muito. Que perdoa, mas não esquece. O que representou o abraço do Belmonte? Página virada, parcelada? Boa. Boa. Eu perdoo e não esqueço, mas não é o caso, porque quando um homem é homem, assume a sua responsabilidade, pede desculpa aonde errou, e aconteceu comigo várias vezes, e quando o fiz publicamente, pedi desculpa publicamente, mas primeiro filo via Facebook ou WhatsApp, olhos nos olhos. Eu sei que há muita gente perfeita aqui, nomeadamente no futebol, porque a forma com que criticam os treinadores e os jogadores e os dirigentes aqui no Brasil, parece que só o futebol é que precisa dessa exigência, mas eu acho que essa exigência é boa, porque nos ajuda a todos a melhorar. Eu gostava que ela fosse da mesma maneira, essa exigência que vocês têm para com esta atividade, que ela fosse alargada a todos os setores da sociedade brasileira, porque seguramente que seria melhor. Mas acho que nós estamos aqui todos, e eu também, para valorizar, como já te disse, quando fiz a entrevista com o Gagliotti, quando me contratou, eu disse-lhe várias vezes, não foi numa, foram 3 reuniões, qual era a minha filosofia. A minha filosofia é exatamente essa, é valorizar os nossos jogadores, é ajudá-los a ser melhores, é valorizar o clube, é valorizar o futebol, e valorizar o futebol não só pela forma de jogar, mas também pelas atitudes. E acho que hoje foi uma atitude bonita. Somos rivais dentro do campo do São Paulo, e eu, se puder, vou ganhá-las todas. Respeito muito os nossos vizinhos, até porque só há um muro que nos separa. É fácil deles espreitar a nossa grama e nós espreitarmos a grama deles, mas eu acho que vou voltar aqui a repetir: o futebol brasileiro é de todos, não é só meu, ou não é só de São Paulo, ou não é só de Flamengo. E quando todos os presidentes pensarem primeiro no futebol como um todo e depois cada um lutar pelos seus interesses, seguramente que todos vamos sair valorizados. Mas acho que foi uma atitude bonita para parte do Belmonte, por um erro que teve no momento quente. Acontece com toda a gente, e ninguém tem que ficar chateado. Disse-lhe isso, quando as desculpas são da forma que vocês viram, sinceras, honestas, à frente e nos olhos. Quem sou eu para julgar quem quer que seja? E disse-lhe a ele que, da minha parte, não tenho absolutamente nada, está mais que perdoado, e espero continuar a ter
grandes disputas com o São Paulo, aqui em finais, seja onde for, porque é bom para todos, para mim, para o futebol brasileiro, isso é que é o mais importante. Oi, Abel, boa noite, sou Diego Iwata, repórter da Trivela. A gente fala muito, né? Todos os técnicos falam, né? Não tenho titulares, eu uso todo mundo, mas efetivamente hoje ficou muito claro como você controla o elenco dessa maneira, né? Não é comum o treinador trocar 2 laterais ao mesmo tempo, não é comum trocar os 2 atacantes ao mesmo tempo como você faz. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é esse trabalho, para você conseguir fazer isso de uma maneira tão natural. Muito obrigado. Eu posso fazer publicidade ao meu livro. Vou começar a trazê-lo comigo, se vocês não se importarem. Começá-lo a trazer comigo. Porque eu não ganho dinheiro nenhum com ele e acaba por ser beneficente e vocês podem ajudar, mas está tudo lá escrito no livro. A única coisa que falta no livro é as relações humanas. É como é que eu trato e lido com as pessoas que trabalham comigo. O resto está tudo no livro. Mas eu vou atalhar, porque não dá para ler quase 500 páginas que tem aqui o livro. Eu confio demais nos meus jogadores. Eu às vezes, e se eles confiassem, e porque eu sei que eles confiam, mas se eles confiassem tanto neles, porque muitas vezes o jogador precisa de confiança, e a confiança no futebol, não é só no futebol, a nossa vida também, a confiança é a base de tudo. Num desportista, num piloto de Fórmula 1, num piloto de MotoGP, a confiança num desportista é a base de tudo. Só que muitas vezes os jogadores, em função da pressão do jogo, em função de alguns telefonemas dos empresários, porque se jogares bem tu vais ser vendido e se jogares bem vais à seleção, eles às vezes esquecem-se daquilo que os trouxe até aqui, que é jogar bem, focar-se nas tarefas que são precisas para fazer, errar e passar para a próxima fase, ser atrevido e audaz, como é aquele moleque, e eu tenho que dizer isto. O Estevão é um exemplo para todos os nossos jogadores. Ele erra, mas a seguir vai lá outra vez e acerta, e depois erra e acerta e nunca se esconde do jogo. E isso às vezes é que eu fico triste em alguns dos nossos jogadores e que eu tenho que os desafiar. Seja jogo em nossa casa, ou seja em casa do rival, eu não me posso esconder do jogo nunca. E eu não falo sem bola, porque eu sei que os meus jogadores sem bola se entregam de corpo e alma, mas com bola, até porque na nossa forma de jogar, na nossa forma de defender, nós precisamos do momento em que nós tivermos bola para poder atacar bem. Nós precisamos eu não posso ver os meus jogadores a dar um toque de primeira, tem que segurar, tem que ganhar faltas. Vocês viram a quantidade de faltas, viram o que é que o centroavante do nosso adversário fez? Segurava-as todas, ou era com falta. É isso que nós precisamos, que nenhum dos nossos, eu não estou a falar dos nossos centroavantes, estou a falar da nossa equipa, é que nenhum se esconda e que confie neles como eu confio. E a prova disso é que se eu tiver que trocar de zagueiro, vou trocar, como foi o caso no último jogo, jogou o Luai, descansou o Murilo. Hoje entendi, porque o Rocha vinha com um jogo fantástico que tinha feito no último jogo, eu meto o Rocha, meto o Mike, ok, vou iniciar com o Rocha, que teve muito bem. Achei que naquele momento do jogo precisava de refrescar o lado direito, a mesma coisa do Piquerez, que vinha com uma sequência longa, precisar de refrescar o lado esquerdo também. E o nosso ataque, e nós não é a primeira vez nem a segunda que com as alterações a nossa equipa continua a render, e foi pena que nós fizemos, por exemplo, a alteração do Lázaro e logo a seguir o Lázaro tem aquele penalti, é uma forma ainda mais perto do golo do que um penalti, e nós não conseguimos fazer golo, mas é confiar neles, eu confio neles. Se são jogadores de Palmeiras, eles têm que mostrar porque é que são jogadores de Palmeiras. E portanto tem muito a ver com o que eu confio neles, e se eles estão aqui, têm que estar todos preparados para jogar. Boa noite, Abel, João Pierre. Muito bem, então Abel Ferreira, daqui a pouco a gente vai falar também sobre Zubeldia, porque ele vai falar na sequência também coletiva lá no São Paulo, citando o Estevão, né? Que essa é uma característica incrível. Se o Hendrick não teve tão bem hoje, né? O Estevão também não teve incrível, mas o Estevão tem essa característica que essa molecada do Palmeiras tem, que eu acho incrível. É realmente não se esconder. E ele dá essa condição. Aliás, é engraçado, ele faz um baita elogio ao Caleri, né? Exatamente. Ele faz um baita elogio ao Caleri. O Caleri tem muito a ver com isso. Porque o Caleri é isso. O Caleri tem as limitações técnicas dele, que acho que são evidentes, mas é um cara de uma entrega, de uma dedicação. Isso é horrível enfrentar o Caleri. De uma participação no jogo. E tá na cara que é o tipo de centroavante, tipo de jogador que o Abel gosta, né? Por tudo que ele explicou ao dizer que certos jogadores não podem fugir do jogo, né? Foi interessante mesmo essa parte. E só fazer o registro, até porque daqui a pouco a gente vai ouvir o Zubeldia, sobre a atitude do Belmonte mesmo.
Achei que foi muito legal. E pode parecer uma obviedade, pode parecer uma... Mas assim, se ele não fizesse isso hoje, se não esperasse o Abel para cumprimentá-lo, para dar um abraço, para pedir desculpas, ninguém ia lembrar que, o Belmonte podia ter ido lá e pedido desculpas. Então, eu achei que foi uma atitude muito legal, até porque aquelas desculpas, da maneira como tinham sido lá atrás, né, depois de uma frase muito feia, tinham sido meio constrangedoras, porque... Né, parece que foi forçado, né? Vazou o vídeo, como se ele não quisesse pedir desculpas. Então, acho que foi muito legal a atitude do Belmonte e já disse, não o conheço pessoalmente, mas condiz com o que eu ouço falar sobre quem o conhece pessoalmente. Ele cumprimenta, olho no olho, ele pede desculpas, olho no olho. Uma demonstração de civilidade e educação que está faltando no futebol brasileiro. Ele foi melhor que o STJD, que transformou em multa, em grana, aquilo que jamais deveria ter acontecido. Perfeito. Aquela confusão no final do jogo, você não pode criar um valor para aquilo. Fala assim, olha, isso aqui custa tanto. Bem lembrado. Porque é o seguinte, aí vai ter entrada, 50 mil reais, voadora, 40, soco na nuca, 70. Cara, só faltou isso, o STJD criar uma tabela. Então aquilo foi ridículo, aliás, né? Que momento, né? Só uma coisa que eu acho legal, primeiro eu concordo com o Jean do ponto de vista do que é o ser humano, e o Abel falou isso muito bem, ele falou, quantas vezes eu errei e pedi desculpas com sinceridade e... Tudo ficou bem depois, eu acho que é essa a questão. E tem uma coisa que pertence ao futebol, que parece que vai morrendo um pouco, mas que é da essência do jogo. Tem um vídeo, quem quiser pesquise, do Diego Costa, hoje Grêmio, enfrentando o Sérgio Ramos. Sim. Cara, é uma troca de cotovelada, de pancada durante o jogo. Quando acaba o jogo, eles se abraçam. Porque o futebol é isso. Dentro do campo é um jogo brusco, competitivo. Ele não pode ser um jogo de você quebrar o adversário. Mas ele não é um jogo, digamos assim, leve. Mas quando acaba ali, você entende que ele é seu adversário, que a coisa fica ali e que dentro e fora ele pode ser seu amigo, ele pode, conversar contigo, ele pode... Bom, a história do Alisson, os jogadores que mais ajudaram o Alisson na recuperação, eles estão Mike e, se não me engano, o Zé Rafael, quando o Alisson estava com depressão. Então, isso é uma coisa muito rica que o futebol ensina e que hoje em dia, por conta de umas coisinhas... Uma série de fatores. Ou até de caça-clique, está ficando... esquecida. É bom que o Abel tenha falado disso. O Abel falou também sobre a questão de criar chances de gol, né? Porque, falando das poucas chances, a gente já tinha falado aqui do Palmeiras passar em branco nos últimos 3 jogos do Brasileiro. Ele lembrou, claro, a gente lembrou aqui também o Del Valle, fez 3 gols, baita jogo do Palmeiras ali no segundo tempo, né? Baita segundo tempo. Eu concordo com ele, discordando, tá, William? Mas eu queria entrar nesse ponto porque, assim, na realidade, não criou tanto assim, então, né? eu acho que a questão é essa. Eu concordo com ele que o gol do Lázaro, dentro daquilo que você fala, não pode perder. Tudo pode, não pode perder. Esse é um gol que você não pode perder. É um gol que não pode perder, que a gente falou do Alisson, o Alisson ali... Porque o do Hendrick eu entendo que demorou um pouquinho, eu nem lembrava do lance claramente, já me lembrou do lance, o Abel falou também. Aqui demora um pouquinho e tal, mas o lance do Lázaro é um lance muito claro de gol, num jogo difícil, num momento bom do Palmeiras, né? É um jogo na casa do São Paulo, é um jogo que ia testar o São Paulo de várias formas, o Lázaro precisa desse gol. Mérito do Alisson também, para mim, repito, o melhor jogador do São Paulo, seguido pelo Diego Costa, como também para mim já tinha sido o melhor na partida contra o Barcelona de Guayaquil, mas essa é uma jogada muito mais de quem finaliza do que de quem está embaixo da trave para ver o que pode fazer, e foi o que o Alisson conseguiu essa jogada. Então eu concordo com tudo isso com o Abel, eu só acho que a quantidade de chances para o que é o Palmeiras, lembrando da construção do Palmeiras, quando o Palmeiras enfrenta equipes que não têm tanto tempo de treinamento e individualmente são um pouco piores que o Palmeiras, que é o caso do São Paulo hoje, o número de chances está abaixo. Só acho isso. Eu entendo o que ele diz quanto a ser eficaz, ser efetivo, mas o número de chances está abaixo. O próprio gol que concretiza a virada épica contra o Del Valle é um gol que tem muito mérito técnico do Luiz Guilherme na finalização, mas não é uma chance clara. Sim. Então, acho que o Palmeiras é um time que pode e irá criar ao longo da temporada mais chances claras quando seus jogadores voltarem a individualmente terem atuações melhores. Mas não tem nenhum time que tem um cenário superior, melhor para colocar 2 garotos ou 3 garotos, nenhum outro. Sim. Primeiro que esses garotos fazem parte do dia a dia da equipe há um bom tempo. Todo cuidado em lançá-los. São muito jovens, mas isso não quer dizer que todos os meninos de 16, 17 anos ou 18 já estejam prontos para jogar. Você olha para o Estevão, você vê, estava até ali, estava vendo o jogo ali ao lado de Fábio Santos,
de Amoroso, né? Eles estavam falando isso, o Fábio Amoroso falava assim, de como é diferente um garoto de 16 anos perto de caras que já estão desenvolvidos. E ele é mesmo. Até com o Endrick, que é bem forte, ficou claro no começo da trajetória do Endrick. E teve uma fase de no profissional. Adaptação. Exato. E acho que assim, chama atenção de fato essa desinibição do Estevão. Eu falei isso, inclusive, na transmissão do jogo, que foi o primeiro jogo dele como titular pelo Palmeiras contra o Liverpool, na Libertadores. Quer dizer, mas sabe por que ele está desinibido? Porque essa desinibição ela já se deu no dia a dia. Claro. Você não está ali com os companheiros e se assustando de estar ao lado do Rony, que tem história, ou do Veiga. Eles são seus colegas de trabalho. E o discurso do técnico, depois do jogo? O técnico falou, não, é isso que tem que fazer. O Palmeiras, diferentemente da maioria dos clubes brasileiros, os jovens entram nessa idade quando a casa caiu para todo mundo. Então, se os profissionais, entre aspas, estabelecidos, não conseguem resolver o problema, você vai lá e põe um garoto de 16 anos. Poxa, é uma crueldade, mas o menino é a chance que ele tem. Né? No caso do Palmeiras, vejo o Palmeiras mais preparado para fazer isso. E isso está acontecendo no futebol mundial. E não quer dizer que você tenha que empurrar os moleques para dentro de campo. Apenas que observar que existe uma geração no mundo que aos 17 anos consegue jogar. Sim. Mas não são todos. Por exemplo, o Barcelona joga com 2. O Yamal... E tem uma coisa, 16, Calçade... O Barcic tem 17, que é diferente, são titulares. Tem uma coisa que é diferente do passado. Porque se o futebol continua sendo um jogo brusco, hoje ele é muito mais limpo do que ele era no passado. Você tem mais proteção para... Porque antes eu pegava um moleque habilidoso, iam dar na cara quando a câmera não está mostrando, iam machucar o moleque. Hoje em dia o futebol... Estevão, pelo físico, talvez fosse uma vítima mais pesada. Hoje o futebol, nisso. Com VAR e todas essas coisas, o futebol é um jogo muito mais limpo do que ele era antigamente. Menos canalha, apesar de alguns. Muito menos. Olha... É uma pena esse gol perdido aí do Lázaro, mas faz parte, foi um jogo difícil, foi um jogo truncado. Vamos ver que temos Copa do Brasil no meio da semana, então teremos mais vídeos aí. Se inscreve se você não for inscrito, deixe seu like se você for um palmeirense que curte esse tipo de conteúdo e até mais.